Central de Uberlândia. Central Kids. Apresentam Escola Bíblica Dominical. Vamos louvar. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Vamos orar. Olá, crianças, tudo bem? Saudades de vocês. Na história de hoje, nós vamos aprender sobre o cativeiro babilônico e sobre a reconstrução do templo com Zorobabel. Mas antes, nós vamos falar com o nosso Deus. Vamos fazer a nossa oração. Então, vamos fechar os olhinhos, abaixar a cabeça e falar com o nosso Deus. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos deu, esse dia lindo. Agradecemos pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos amigos. Senhor, que possamos aprender, Senhor Jesus, com a história do cativeiro babilônico e de Zorobabel. A todo tempo, o Senhor cuidou deles. Mesmo em momentos difíceis que eles passaram no cativeiro, o Senhor sempre esteve com eles. Assim como o Senhor esteve com Zorobabel, dando liderança para ele, ajudando ele a vencer todos os desafios que ele encontrava, todas as oposições. E isso nos ajuda a entender o quanto o Senhor nos ama. O Senhor está sempre cuidando de nós. Te pedimos um coração cheio de gratidão, que possamos reconhecer tudo que o Senhor faz por nós. Naquela época, eles queriam e precisavam reconstruir o templo, porque o templo era a casa onde eles adoravam a Deus. Mas hoje, por causa de Jesus Cristo, pela tua obra em Cristo, nós hoje somos a casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Por isso, Pai amado, te pedimos, dai-nos sempre um coração cheio de gratidão, um coração que agrada o teu Espírito Santo. Como é bom
saber que o Senhor cuida de nós. Te pedimos que abençoe a todas as crianças, dê sabedoria aos pais dessas crianças para que possam ensinar os seus filhos na palavra do Senhor. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Hora da história. Olá pessoal, tá começando mais um Central Kids. Na história de hoje vamos aprender juntos como o povo de Deus finalmente vai sair do cativeiro da Babilônia, retornando para sua terra natal em Jerusalém. Desde as lições de Daniel temos lido como a Babilônia invadiu a terra do povo de Deus, destruiu um monte de coisa, levou o povo de Deus para ser escravo na Babilônia e ainda destruíram o grande templo dedicado a Deus. Sim, o grande Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o profeta Jeremias já tinha avisado isso antes. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Jeremias 25:11. Mas será que Deus tinha abandonado seu próprio povo? Nada disso. Assim como o papai ou a mamãe corrigem os seus filhos quando fazem coisas erradas, Deus também corrige o seu povo, mas essa disciplina não dura para sempre. O povo de Deus ficou em cativeiro na Babilônia por 70 anos, é isso mesmo. Mas chegou o fim desse período e o dia da libertação enfim chegou. O livro de Esdras nos conta que Deus tocou no coração do rei da Pérsia, que fez um novo decreto que dizia: o povo hebreu pode voltar à sua terra natal e deve reconstruir o templo do Senhor. Finalmente o povo retornaria para Jerusalém. Foram mais de 50.000 pessoas levando utensílios e objetos do antigo templo destruído. Uma viagem que durou mais de 1.500 quilômetros. E quem liderava o povo nesse retorno era um homem chamado Zorobabel. Repete aí comigo: Zorobabel. O nome Zorobabel significa nascido na Babilônia. E Zorobabel ainda era neto do rei Joaquim. Quando chegaram finalmente a Jerusalém, Zorobabel e todo o povo viram o tamanho da destruição da cidade e ainda puderam contemplar o templo todo queimado. Por isso, tinha muito trabalho a ser feito. Bora começar a trabalhar. O povo se uniu. Todos queriam contribuir com a reconstrução da cidade e do templo. Mas eu preciso contar uma coisa ruim que aconteceu. Outros povos que moravam ao redor de Jerusalém não gostaram nada dessa ideia de Zorobabel, junto com o povo, de reconstruir o templo e a cidade. Por isso, começaram a lançar mentiras e desanimando todo o povo nessa tarefa. Ah, não, por causa disso o povo ficou desanimado mesmo e o trabalho no templo ficou parado por cerca de 15 anos. O povo de Deus perdeu o interesse na reconstrução do templo do Senhor e passou a ter mais empenho a construir as suas próprias casas. Mas esse não é o fim da história. Em meio às dificuldades, Deus não esquece do seu povo e envia 2 profetas para reanimá-los na reconstrução do templo. Eram os profetas Ageu e Zacarias. Essas foram as palavras de Zacarias em capítulo 4, verso 9. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. E essas foram as palavras do profeta Ageu no capítulo 2, verso 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e tu,
todo o povo da terra: sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Não foi nada fácil, mas finalmente Zorobabel, junto com todo o povo, entenderam a importância de reconstruir o templo. Deixaram de dar ouvido aos outros e confiaram no Senhor. E sabe qual foi o resultado? O templo ficou pronto e todos ficaram felizes de poderem obedecer às ordens do Senhor. Na lição de hoje, aprendemos que mesmo durante os 70 anos de cativeiro do povo de Deus, Deus nunca se esqueceu deles. Deus é um Deus vivo e continua no controle de tudo. Aprendemos como é importante ter uma fé viva. Deus está entre nós. Por isso, aprendemos que quando estamos desanimados, lembre-se, Deus está com você. As circunstâncias exteriores da nossa vida e do mundo não são maiores que a presença dele conosco. Por fim, lembre-se também, assim como o povo voltou para sua terra para edificar um novo templo ao Senhor, o próprio Jesus veio para o nosso mundo, se transformou em carne e osso como nós e edificou uma casa eterna em nosso coração. Temos o Espírito Santo de Deus em nós e um dia o plano de Deus estará totalmente completo. O próprio Senhor Jesus nos prometeu que um dia ele vai voltar e nos dará uma vida de uma vez por todas, sem dor, sem choro e sem doença. Eternamente estaremos na presença do Senhor. Vamos orar. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? É uma alegria estar participando com vocês desse momento e eu quero orar com vocês, agradecendo a Deus pela lição que vocês estudaram e pedindo que o Senhor nosso Deus possa aplicar, colocar essa palavra dentro do nosso coração e na nossa mente. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pelo departamento infantil, por cada professor, professora, pelas nossas crianças, te agradecer pela palavra do Senhor, a Bíblia, que sempre é ensinada e ela fala tanto ao nosso coração. Nós aprendemos não só histórias bíblicas, mas aprendemos como o Senhor age na vida das pessoas, através delas, age na história. O Senhor é um Deus presente, é um Deus conosco a cada momento e eu quero te agradecer por isso. Eu quero te agradecer por essa história tão maravilhosa, como o Senhor usou a vida de Zorobabel, não só para levar de volta o povo de Israel para a sua terra, para reconstruir o templo que estava em ruínas, que significava e simbolizava a presença do Senhor no meio do seu povo. Eu quero te agradecer por essa história, mas também te agradecer porque nós somos hoje o templo do Senhor. Nós somos esse lugar onde o Senhor faz morada. Através de Cristo Jesus, o Senhor mora em nós, no nosso coração, na nossa vida. E eu quero te agradecer por isso. Que Cristo Jesus faça morada no coração de cada criança. Que Cristo Jesus faça morada na vida desses teus pequeninos, na vida dos seus familiares, na sua casa, do seu pai, da sua mãe. Que o Senhor possa viver em nós, através do teu Espírito Santo. Que possamos ser templo do Senhor, viver para ti, ó Deus, a cada dia. Muito obrigado, Pai, por essa história magnífica. Muito obrigado pela maneira que o Senhor age em nós. Muito obrigado porque o Senhor está presente na história das nossas vidas. Porque o Senhor é o Deus conosco, o Deus que não falha, o Deus real e o Deus presente. Fica conosco, Senhor, habita em nós. Faz de nós o teu templo, faz de nós a tua morada. Viva em nós, para que nós vivamos em ti. Assim eu oro e eu peço a ti pela minha vida, pela vida
dessas crianças amadas do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe o lar de vocês, a família de vocês. Em nome de Jesus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmos 122, 1. O versículo dessa semana é: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 122, 1.